Olá pessoal, estou aqui de volta para o exercício número 5, tá? O exercício número 5 ele fala o seguinte: mostre que a multiplicação das matrizes de rotação para duas rotações sucessivas é associativa, certo? No caso, se a gente tiver um ponto P formado pelas coordenadas x e y aqui, né? E tivermos as matrizes de rotação, matriz 1, onde a gente tem o cosseno do ângulo alfa, o seno desse mesmo ângulo alfa, aqui menos o seno do ângulo alfa e aqui o cosseno do ângulo alfa, certo? Pronto. Temos essa matriz aqui e temos a segunda matriz de rotação, que é a M2, que ela é formada pelo seguinte: formada pelo cosseno de beta, o seno de beta, menos o seno de beta e aqui o cosseno de beta. Ok? Seno e cosseno de beta. Pronto, pessoal. Aqui, nesse caso, a gente quer saber se a matriz obedece a de associativo, né? O associativo é o seguinte: se eu aplicar primeiro a 1 e depois a 2, será se eu obtenho o mesmo resultado de aplicar o ponto a M2 e depois a M1? Essa é a pergunta, tá? Que ele está fazendo. Se der iguais, quer dizer que ela obedece associativa, tá? Então aqui nós vamos fazer justamente isso. Primeira coisa que a gente vai calcular é P vezes M1, tá? Nada mais é do que P vezes M1. Então vamos fazer lá, P vezes M1. Então P é X, fazer essa primeira parte aqui, P vezes M1 é igual a X, Y, vezes a M1, que é cosseno de alfa, menos seno de alfa, seno de alfa e cosseno de alfa. Ok? Fazendo aqui a multiplicação, nós vamos obter x vezes cosseno de x vezes o cosseno de alfa, menos y vezes o seno de alfa. Tá? No outro, a gente vai obter x vezes o seno de alfa mais o y cosseno de alfa. Ok? Pronto, esse daqui é o P vezes M1. Vamos agora verificar o P vezes M2, tá? Só para deixar já calculado aqui. A gente vai ter x, y, vezes M2. Quem é a nossa M2, né? Agora é beta. Cosseno de beta, menos seno de beta, e aqui seno de beta, e aqui cosseno de beta. Tá? Isso daqui dá igual a x vezes cosseno de beta, menos y vezes o seno de beta. X vezes o seno de beta, mais y vezes o cosseno de beta. Tá? Pronto, fazendo isso daqui, você só tem que multiplicar pelos demais, né? O P1 vezes M1 tem que multiplicar agora M2. Então esse resultado aqui tem que multiplicar pelo M2. Então vamos lá. P1. P1 não, né? P vezes M1 vezes M2. Isso daqui dá. Vou só copiar aqui esse cálculo que eu já fiz, né? Para não ter trabalho aqui. Vou multiplicar aqui. E aqui eu vou multiplicar pela nossa M2, que a M2 nada mais é do que o beta, cosseno de beta, menos o seno de beta, aqui seno de beta e o cosseno de beta. Ok? Pronto, é esse daqui. Fazendo a multiplicação, a gente vai obter o seguinte: x vezes essa parte aqui, né? Toda essa parte aqui, ó, vai multiplicar o cosseno de beta. Então a gente vai ter aqui o x x vezes cosseno de alfa vezes o cosseno
de beta menos y vezes o seno de alfa vezes o cosseno de beta, tá? Deixa eu colocar aqui corretamente. Isso tudo que multiplicou só esse primeiro, mais no caso aqui, como é esse multiplicando esse negativo, então vai ficar um menos aqui, tá? Menos x vezes seno de alfa seno de beta, tá? Essa parte aqui multiplicando ainda fica menos seno y cosseno de alfa vezes seno de beta, tá? Esse daqui é só o primeiro elemento aqui, tá? Ainda tem um segundo elemento aqui. Segundo elemento, eu vou meio que dar uma quebrazinha de linha aqui, porque não vai caber nessa parte aqui, tá? Só por causa disso, tá bom, pessoal? Mas entendam que ele está nessa sequência aqui, tá? O próximo elemento ele não está aqui embaixo, tá? Vou só escrever ele aqui. Então, o próximo aqui é x vezes o cosseno de alfa vezes o seno de beta, tá? Menos y seno de alfa vezes o cosseno de beta. Aqui, essa primeira parte multiplicado por essa. Agora vem essa segunda parte aqui. Aqui é positivo, deixa da mesma forma que está. Então você vai ter seno de alfa vezes o seno de beta mais x vezes seno. Não, agora é o cosseno, né, nessa parte aqui. Então você tem y cosseno de alfa vezes o cosseno de beta, tá? Aqui tá correto? Tá correto. Tá correto? Deixa eu ver aqui. Essa parte vezes essa. Aqui, essa parte também vezes essa. Não, só essa daqui que tá errada, tá? Ó, essa parte aqui vezes essa, dá isso daqui corretamente. Aqui é seno de beta, tá? Vezes seno de beta. Aqui é o seno, porque é essa parte vezes esse primeiro elemento. Tal, aí depois tal. Agora sim, tá correto. Cosseno. Aqui não é seno, tá? Aqui é cosseno. Cosseno de beta. E cosseno de beta aqui. Deixa eu verificar essa outra. Seno de beta, cosseno, cosseno. Tá, agora sim tá correto, tá? Lembrando que essa parte aqui ela deve meio que estar aqui desse lado de cá, tá? Não tá um abaixo do outro. Então aqui nós temos o P vezes M1 vezes M2. Agora a gente vai pegar esse daqui e vai multiplicar pela M1, né? Essa parte aqui está em beta, a gente vai multiplicar pela matriz lá que está em alfa. E vai comparar os resultados, tá? Essa parte aqui vezes... Epa, deixa eu puxar ela um pouquinho mais para cá. Isso daqui é P vezes M2 vezes M1. Isso daqui é igual a isso daqui. Ok? Vezes o cosseno de alfa menos o seno de alfa, o seno de alfa e o cosseno de alfa aqui. Tá? Vamos realizar essa multiplicação. Fazendo a multiplicação aqui, a gente vai ter no primeiro passo aqui, toda essa parte vezes essa daqui. Então é x vezes o cosseno de beta vezes o cosseno de alfa. Menos y seno de beta cosseno de alfa. Seno de alfa. E aqui essa primeira parte vezes essa daqui menos essa outra parte ali, né? Seno de beta vezes seno de alfa e menos o y cosseno de beta vezes o seno de alfa. Tá correto. Tá correto. Seno de
Pá, será que eu estou fazendo correto isso? Deixa eu verificar. Essa parte aqui, primeira, que é tudo cosseno de alfa. Aqui, menos seno de cosseno de alfa. Deixa eu ver se o meu cálculo está correto, né? Tô achando que meu cálculo não está correto. Cosseno de alfa está correto. X seno de alfa, y cosseno de beta vezes seno de alfa. Deixa eu verificar aqui, pessoal, que não tá batendo aqui a resposta. Deixa eu checar. Cosseno de beta menos seno de beta. Seno de beta mais cosseno y cosseno de beta. Certo, tá correto. O M1 agora é o alfa, então eu tenho essa parte aqui vezes isso, cosseno de alfa, cosseno de beta, seno de beta, como está aqui. Essa parte aqui vezes essa. Então dá seno de beta, seno de alfa, seno de beta, seno de beta, seno de A menos seno de alfa, y cosseno de beta menos seno de alfa. Tá correto. Que não tá batendo com a de cima aqui, ó. Quer dizer, essa parte aqui ela bate com essa parte aqui não tá batendo, porque aqui é seno de beta e aqui é cosseno de alfa. Cosseno de alfa não tá batendo. Será que eu errei foi nessa? Deixa eu verificar. Cosseno de alfa, eu acho que eu errei foi nessa. Cosseno de alfa tá correto, menos o seno de alfa tá correto. Seno de alfa tá correto. Cosseno de alfa tá correto. Nossa. E agora essa outra parte aqui nós fizemos o cálculo. Cosseno de beta menos seno de beta, seno de beta, y cosseno de beta. E tá correto também, y de cosseno de beta também tá correto. Desculpa a demora, tá, pessoal? Porque eu tenho que checar cada uma dessas daqui para não acontecer nenhum problema. Agora a gente tem aqui x cosseno de alfa menos seno de alfa, x de seno de alfa mais tal. X cosseno de alfa, cosseno beta. Y seno alfa, cosseno beta. Menos x seno alfa, seno beta. X seno cosseno seno alfa seno beta, cosseno alfa, seno beta, tá correto. X cosseno alfa, seno beta, y seno alfa, seno beta, x seno alfa, cosseno beta. Essa parte aqui é um mais, né? Tem que colocar o mais aqui, que eu tinha esquecido. E o próximo é y cosseno alfa, cosseno beta. Aqui nós temos o mais. Agora nós temos o x cosseno beta, cosseno alfa. Menos y seno beta, cosseno alfa. Menos x seno beta, seno alfa. Menos y cosseno beta, seno alfa. Dá prosseguimento aqui, né? Vamos verificar o que pode estar acontecendo. Fazendo o cálculo aqui, né? Dando continuidade, a gente vai ter
x cosseno beta seno alfa menos y seno beta cosseno alfa mais x seno beta cosseno alfa, e aqui nem era seno beta, né? Deixa eu ver aqui, seno beta, seno alfa, esse daqui é o seno alfa, tá? X cosseno beta, seno alfa, certo? Y seno beta, seno alfa, x seno beta cosseno alfa mais y cosseno beta cosseno alfa. Agora vamos verificar se esses dois cálculos que a gente obteve estão batendo um com o outro, tá? Vou fazer aqui em vermelho. Vamos lá. X cosseno beta vezes cosseno alfa, né? É esse daqui com esse daqui, tá correto. Menos seno beta, vamos ver aqui se tem algum menos seno beta, tá aqui. Menos seno beta cosseno alfa. Esse daqui corta com esse. Esse é só o primeiro termo, tá? Menos x seno alfa seno beta, esse daqui corta com esse, e esse daqui é o seno alfa cosseno beta, corta com esse daqui. Então o primeiro bateu. Cosseno beta seno alfa, x cosseno beta seno alfa, esse daqui corta com esse, menos seno beta seno alfa, esse daqui corta com esse, x seno beta cosseno alfa, esse daqui, y cosseno alfa cosseno beta, esse daqui corta com esse. Então todos os valores deram iguais, né? Então P1 realmente é igual a outra. Então realmente eles são associativos, tá? Associativa. Então a gente chega à conclusão que os dois são associativos, tá? Por causa que esse valor aqui, esse valor encontrado é igual a esse daqui, tá ok? Espero ter ajudado. Desculpa a demora, demorou 17 minutos, mas é porque eu estava checando os cálculos.